Lente 35mm, ela vira uma lente 50 quando a gente instala ela em uma câmera APS-C, uma câmera DX, ou seja, uma câmera do padrão 24mm de fotografia. Então o tema desse vídeo é sobre isso. Será que a lente se torna uma outra lente quando a gente instala ela nesse tipo de câmera? Então aqui eu tenho várias lentes para ilustrar esse detalhe. Aqui tem uma 85. Aqui tem uma câmera FX, ou seja, uma câmera do padrão 35mm de fotografia. Tá? Ela está com uma lente 50. Aqui eu tenho uma câmera DX com uma lente também 50. Então por que a foto sai diferente quando a gente fotografa nessa condição? Então câmeras com sensor de tamanho diferente, com lentes iguais, e as fotos acabam saindo diferentes. Eu vou mostrar aqui como é que esse sistema aqui com sensor 24mm e essa lente 50mm, como é que ele está enxergando o mundo aqui. Tá? Veja que o sistema aqui está apresentando, digamos que um zoom, tá? Que só enquadra o boneco lá atrás, tá? E pouca coisa. Então a gente vai ver agora essa mesma cena, na mesma distância, com o sistema 35mm, com a mesma lente 50mm. Que o enquadramento já é bem diferente, pega bem mais a área da imagem. Tá? Então por que isso acontece? É isso que eu quero mostrar nesse vídeo. Por que essa diferença? Bom, inevitavelmente a gente vai ter que entrar em umas continhas de praticamente terceira série. São contas de dividir somente, e eu vou conseguir fazer toda essa matemática só usando essa operação. Tá? Então eu quero mostrar aqui uma folha que eu montei com essas diagonais aqui. Diagonal desse sensor aqui, que é o sensor 24mm, sensor APS-C, 28mm é de um canto ao outro. Tá? Então isso vai nos determinar um fator muito importante da fotografia, que é o fator de zoom. Então veja aqui que se eu dividir 50mm, que é aquela lente que está instalada naquela câmera, por essa diagonal, eu vou ter algo em torno de 50 divididos por 28, eu vou ter 1,8x de zoom. Tá? Então eu tenho aqui um sistema que está, digamos, dando um zoom de 1,8 vezes do tamanho original das coisas. Tá? Então está aproximando 1,8 vezes. Agora aqui no sistema 35mm, com a mesma lente, se eu pegar aqui 50mm e dividir por 43mm, que é a diagonal de sensor, eu vou ter outro número. Então, vamos ver aqui, 50 divididos por 43 é igual. Temos um ponto, arredondando aqui, 1,2x. Tá? Então a gente tem outro zoom quando a gente coloca essa mesma lente em um sistema de sensor diferente. Então o que muda, na verdade, é o fator de zoom. Então aqui nesse sistema eu tenho um zoom maior do que aqui, porque eu estou dividindo o mesmo valor de distância focal, que é 50mm, por uma diagonal menor. Então eu tenho mais zoom. Então o sistema 24mm, sistema APS-C, ele é um sistema que ele é ampliador em relação ao sistema 35mm. Ele amplia em uma taxa maior. Tá? Então não é crop. Todo mundo entende como se fosse crop, mas o crop da imagem é só uma consequência do fator de zoom ser diferente. Tá? Então quando o zoom aumenta, evidentemente eu vou, digamos que, ir selecionando mais a parte central da imagem. Tá? Então quando a gente, por exemplo, troca a lente, coloca aqui uma lente 70, ou seja, 85mm, eu também vou aumentar o zoom. Tá? E isso não é crop, isso é aumento de zoom. Então se eu manter aqui fixo a diagonal e aumentar
a minha distância focal da lente, eu vou ter também mais um. Tá? Então veja que aqui a lente 50mm, no sistema APS-C, ela é uma teleobjetiva. É por isso que a imagem fica maior, fica ampliada quando a gente usa a lente 50mm. Então a lente 50mm no sensor APS-C, ela não é a lente natural. A lente natural é a lente que tem a distância focal perto da diagonal do sensor aqui. Tá? Então aí vai dar perto de 1 aqui. Então, evidentemente, a lente natural de cada sensor é a lente que tem a mesma diagonal do sensor. E aí a gente vai ter o sistema sem ampliação e sem zoom. Tá? Por exemplo, aqui no médio formato, se eu fizer a continha, então 50mm divididos por 54mm. Vejam que surpresa a gente vai ter aqui. 50mm, que é a lente, divididos pela diagonal do sensor, que é 54. Então aqui a gente já vai ter 0,93. Tá? 0,9, vou arredondar, tá? X de zoom. Então a lente 50mm em cima de um sensor médio formato, ela é já para o lado das grandes angulares, enquanto que 50mm em cima do sensor 24mm, sensor que tem a diagonal de 28, a gente tem uma teleobjetiva. Então a lente muda de função, muda de papel conforme o tamanho do sensor. Então a lente, se eu colocar a lente 50mm em cima do sensor APS-C, ela não muda de tamanho, ela não vira a 75, ela não vira a 85, ela vai ser sempre a lente 50. Isso aqui é uma coisa que eu vejo várias correntes na internet, por exemplo no YouTube. Uns defendem que a lente muda, que está totalmente errado. Tá? Essa corrente, digamos, tem que ver esse vídeo aqui, tá? E tem uma outra corrente que entende que a lente não muda de distância focal, mas que é o crop que faz com que a imagem pareça grande. Mas não é o crop, é o zoom que causa o crop, não o crop que causa o zoom. Então, primeiro acontece o zoom de 1,8 vezes, depois a consequência disso é o crop. É como se a gente tivesse com uma lente de 100mm e trocasse por uma de 300. Não acontece um crop, acontece uma ampliação. O crop vai ser consequência da mudança de lente. Então, quando a gente muda uma das duas variáveis aqui, a gente muda automaticamente o zoom. Tá? E o zoom é a causa e não a consequência. Então, o zoom é o que causa o crop, e não o crop causa o zoom. Tá? Como muita gente acredita. Então, uma coisa totalmente errada na fotografia é acreditar que as câmeras APS-C ou as câmeras micro 4/3, elas fazem crop. Elas não fazem crop, elas fazem zoom, porque a diagonal do sensor delas é menor, e dividindo a mesma distância focal por uma diagonal menor, a gente tem um zoom maior. Então, o sistema APS-C, que é chamado de cropado, na verdade é um sistema ampliado, não é cropado, tá? Ele é um sistema ampliador em relação a um sistema 35mm. Da mesma forma que o sistema 35mm, ele é um sistema ampliador em relação ao sistema médio formato. Porque veja aqui que a mesma lente aqui 50mm eu vou ter um zoom de negativo, digamos assim, um zoom abaixo de 1, que é 0,9. Então aqui já é grande angular a lente 50. Eu precisaria de uma lente 54 para ter 1:1. Então está aqui a única explicação possível para o fato de que as lentes não mudam de distância focal quando a gente coloca elas em outro sensor. Tá? Quando eu coloco uma lente 50mm aqui numa câmera APS-C, eu não tenho uma sensação de zoom, eu tenho realmente o zoom, tá? Porque é direto, a ampliação do sistema é distância focal por diagonal, então muito simples. A câmera APS-C, ela amplia a imagem em relação à câmera 35mm, tá? Da mesma forma que a câmera 35mm amplia a imagem comparado com um sistema, uma câmera médio formato. Tá? Então, o mesmo que acontece daqui para cá,
é o que acontece do 35mm por um médio formato. Tá? Não é crop, nunca é crop. Não deveria ter sido inventado o termo ou a ideologia de fator de crop, porque não existe consequência se não fosse a causa, e a causa é o zoom. O zoom muda quando a gente muda a diagonal. Então, primordialmente, o zoom mudou e depois isso realmente faz com que a imagem fique maior e, logicamente, vai perder o que está fora do quadro. Tá? Então, duas formas de dar zoom: aumentar a distância focal ou diminuir a nossa diagonal do sensor. Então, por isso que câmeras micro 3/4 são muito boas para tirar fotos de coisas pequenas ou de coisas que estão muito longe, porque a gente vai ter um sensor com uma resolução alta e com uma diagonal pequena. Então a gente vai ter resolução boa e diagonal pequena. A gente vai ter, digamos, um zoom que é o dobro do zoom do sistema 35mm, porque, por exemplo, a diagonal do micro 4/3 é 22mm, é a metade dessa aqui. M4.3 é 22, então é o dobro do zoom daqui. Então se a lente 50mm aqui deu um zoom de 1.2x, no micro 3/4 vai dar o zoom de 2,4x. Mesma lente 50mm, divididos por 22, vai dar, vamos ver aqui, 50 divididos por 22, então 2,3 praticamente x, tá? Tudo conta de padeiro, tá? Então é assim que funcionam os sistemas fotográficos e não a partir do fator de crop, do fator de corte. Então não temos câmeras cropadas, tá? Temos câmeras que aumentam o motivo, que dão zoom no motivo. Então se eu quiser ter aqui no meu sistema APS-C, sistema 24mm de fotografia, a mesma imagem que eu estou vendo aqui, eu tenho que simplesmente fazer isso aqui, ó. Tiro a lente 50mm e coloco a lente 35mm. Vejam que fácil que é a conta. Tá? Coloquei aqui então uma lente 35mm. Ela não vai virar 50, tá? Ela vai permanecer 30mm. Só que o que acontece aqui? 35mm divididos por 28mm, eu vou ter 35 divididos por 28, vou ter 1,25. Então 1,25x é igual a 1,2x, tá? Então agora a gente vai ter a mesma imagem aqui. Eu tive que trocar a bateria aqui da D7200, tá? Mas vou mostrar aqui novamente, tá? Aqui, ó. Então eu tenho o mesmo enquadramento, a mesma perspectiva aqui do sistema 35mm. Vejam aí. Então nas duas agora eu consigo ver aqui a cena do mesmo jeito. Por que isso? Por que eu consigo ver do mesmo jeito? Não é por causa de um fator de crop que alguém inventou para nos emburrecer. É porque o fator de zoom, esse sim é importante, ficou igual. Então eu tenho 1,25x no sistema APS-C e tenho 1,2x no sistema 35mm. Então aí eu igualo os sistemas, porque a câmera que tem essa diagonal um pouco menor, ela vai causar mais zoom na foto, mais zoom no resultado, e não mais crop. Tá? O crop é só uma consequência do zoom. Então essa lente aqui, ela é a lente que, digamos, é um pouco acima da lente normal. Ela já está indo para a teleobjetiva, a lente 35mm. Enquanto aqui a gente tem a mesma situação. Tá? 1.25x quer dizer que essa lente aqui 50 já passou da lente natural. A lente natural seria 43. Tá? Então a gente consegue aqui, igualando o fator de zoom, consegue exatamente a mesma foto. Tá? Então por isso que eu acho que o fator de crop na fotografia veio para tentar facilitar, mas acabou
dificultando demais, porque a gente acabou ficando bitolado no padrão 35mm e a gente acha que, por exemplo, a lente normal é sempre 50, quando não é. A lente normal varia conforme o tamanho do sensor. Então, lente normal aqui no sistema 24mm é a lente 35, uma lente próxima da diagonal. Aqui no sistema 35mm, a lente normal seria a lente 43, mas existiu no passado, mas não existe mais. Então aqui fica a lente 50mm, a lente mais ou menos parecida com a diagonal do sistema. Mesma coisa aqui no médio formato, a lente natural é a 54. Então a 54 é 1 de zoom, ou seja, ela não amplia nem diminui. A lente 50mm aqui é uma lente que vai reduzir um pouco o que a gente está vendo. Tá? Então, lente não muda de milimetragem. Tá? Um abraço.